é o Evangelho segundo Jesus o Cristo, segundo a palavra da vida, segundo a lógica do eterno, que chega até nós. Eu quero começar a ler para nós, no Velho Testamento, no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21. São histórias, muitas delas relativas a Davi, ao que aconteceu antes dele, o que aconteceu depois dele. São crônicas de Israel, das histórias dos reis de Israel, na maior parte das vezes. Então se diz aqui que Davi, os homens de Davi, tinham acabado de matar os últimos remanescentes dos gigantes mencionados em Gênesis, quando do dilúvio, chamados Nefilim, e diz que era uma hibridização de seres de outra dimensão, lá designados como Benai Elohim, filhos de Deus, filhos dos céus, com as filhas dos homens. E desse híbrido nasceu um ser poderoso, com capacidades extraordinárias, é o que diz o livro de Gênesis. Foram os varões que dominaram a antiguidade e ao mesmo tempo anômalos, gigantescos, muitos deles. E se diz aqui que o dilúvio veio por causa daquela destruição do gênero e da criação. Todas as coisas tinham sido transformadas, a terra tinha virado a ilha do Dr. Monroe. O dilúvio veio como uma purificação natural, uma limpeza em relação a uma civilização que tinha se alterado e abandonado tudo que fosse antes natureza. E alguns, todavia, desse grupo dos poderosos da antiguidade, especialmente os anômalos, os gigantes, os descendentes dos Nefilim, sobreviveram. E o próprio Golias, a quem Davi matou com uma funda, um tiro de pedra na testa, se diz que ele era da descendência desses seres gigantescamente manifestos como anomalias humanas. Não se explica como é que eles sobreviveram o dilúvio, mas a linhagem deles continua. Os Emomins, muitos dos cananeus eram descendentes desse tipo de gente, filhos híbridos da humanidade que perdeu sua natureza. E se diz aqui que os homens de Davi lutaram contra os homens de Gat, que eram pessoas de grande estatura e anômalos. Um deles tinha 24 dedos, 6 em cada mão. E no texto que a gente lê no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, do verso 15 ao verso 22, se diz que eram 4 esses gigantes, os últimos remanescentes daquela era pré-diluviana, e os homens de Davi os mataram. E o que aconteceu é que o capítulo 21, no verso 1, começa dizendo: então, uma vez que os homens de Davi mataram essas criaturas, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo, a fazer o censo, a estatística de Israel. Aqui no livro da segundo livro de Samuel, você vê a mesma narrativa.
dizendo o seguinte, capítulo 24: tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e incitou a Davi contra eles, mandando levantar o censo. É interessante como, quando os homens de Davi matam os últimos gigantes, o coração de Davi manda levantar o censo. O que é que o censo significa? Claro que o censo da antiguidade, nos dias de Davi, há 3.000 anos atrás, significava muito mais do que hoje. Hoje, o censo é uma necessidade para a gente fazer uma exegese da sociedade, saber onde as pessoas estão, com que carências, necessidades, é uma radiografia minuciosa. Mas naqueles dias não havia preocupação social nesse nível, não havia previdência de nenhum tipo, não havia análise de natureza econômica preditiva, não havia controle de estoques, não havia agências reguladoras, não havia nada, não havia Ministério da Educação querendo saber a quem alcançar, a quem ensinar, não havia nenhum Ministério do Bem-Estar Social ou coisa que o valha preocupado com a pobreza ou nenhum serviço de segurança alimentar. Não era essa a razão do censo. Como entre nós é ter esses cortes bem definidos da sociedade para que haja uma ação pertinente do ponto de vista de um governo responsável. Mas nos dias de Davi, não. O censo significava exclusivamente uma medição de poder. Até porque eles só contavam os homens que podiam puxar da espada. De modo que era uma avaliação de potência. Era verificar a capacidade atômica, a capacidade armamentística, a capacidade militar, a capacidade destrutiva, a capacidade beligerante, a capacidade bélica ou a eventual capacidade de defesa. Mas aqui parecia muito mais uma avaliação de poder para se medir com os outros. Era um olhar que Davi nunca tivera e que agora nele se instalava, de potência, de prepotência, de segurança. Viaja pelo coração dele, que tinha sido até então um fugitivo, que passou a maior parte da sua vida de gruta em gruta, de vale em vale, de fenda em fenda, se defendendo de Saul na sua sanha homicida em relação ao genro Davi. Tudo isso que a gente lê nos contextos anteriores. Ele tinha sido um homem de defesa e de astúcia de sobrevivência, só isto. Agora, já rei, com Judá e capital em Jerusalém e o reino de Israel, as outras 10 tribos, ele queria avaliar, ele que era o primeiro a unificar completamente Israel sob uma só bandeira e um orgulho nacional praticamente messiânico xenófobo, que foi o que possuiu o coração dos israelitas então naquela geração. Ele mandou levantar o censo porque ele queria saber qual era a potência dele, qual era a capacidade dele. Passaram os sentimentos imperialistas no coração de Davi. Se eu já derrotei Saul sem precisar matá-lo, os filisteus eu estou acabando com eles, destruímos agora os últimos gigantes daquelas linhagens da perversidade antiga, da memória antiga. Eu estou estabelecendo um novo reino, uma nova política, um novo tempo, com uma nova consciência. Eu também creio em Deus, sou de Deus, tenho conceitos superiores aos conceitos dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, dos girgazeus, dos filisteus e de todos os outros povos à volta. E agora eliminei
as últimas memórias do poder alienígena, de um gênero humano corrompido. E por que não expandir o meu poder, a minha noção de reino, de consciência, de monarquia messiânica, que é o que ele desejava encarnar, porque sobre ele havia promessas de que da linhagem dele viria o Messias humano. Então o coração dele tinha tudo para ter surtado, mas ele vinha se mantendo moderado, equilibrado, até que chega essa oportunidade de vencer os poderes antigos do mundo antigo, gigantes. Acabar com essa memória, sepultar isso no momento civilizatório que tinha se deixado para trás, e ele era a expressão da nova era. E o coração quer saber e medir e avaliar o seu poder. Sabe Deus para quê? Mas na realidade Deus sabia para quê. Porque conquanto o texto bíblico não nos dê nenhuma explicação, nem aqui no primeiro livro de Crônicas, nem no segundo livro de Samuel, que eu também já li, a introdução deles, não há explicações nos contextos antecedentes. A única alusão é essa. Os gigantes do passado, os últimos remanescentes, tinham sido eliminados. Então, o texto de Crônicas diz: se levantou Satanás, que é um termo, uma expressão no Velho Testamento que designa muito mais um espírito, atitude, do que uma pessoa. Muitas vezes a palavra Satanás do Velho Testamento é vinculada ao adversário humano, à adversidade, é um Satã. Também existe a vinculação a uma pessoa, que também é chamada de opositor, de Satã. Aqui, obviamente, parece algo bem particular e pessoal. Quando aqueles que tinham sido a manifestação de Benai Elohim, de anjos de outra dimensão, que pretendera criar aquela miscigenação com a natureza humana essencial, quando os representantes dessa época são eliminados e mortos, Satanás se levanta. O espírito dos Benai Elohim, que aliás no livro de Enoque se diz que esses Nefilim, os filhos dos Benai Elohim com as filhas dos homens, quando morriam se transformavam em nuvens escuras, em espíritos malignos. De modo que aqui, não diferentemente da tradição enoquiana que é posterior, mas aqui ainda que de maneira bem anterior, se associa a morte daqueles seres a essa ação de Satanás contra Davi. No entanto, na segunda epístola, no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, se diz que foi a ira do Senhor que acendeu-se contra os israelitas e incitou Davi contra os israelitas. O contexto antecedente também tem tudo a ver com o ambiente desses antigos nefilins. Lá em Crônicas é Satanás que se levanta, aqui é o Senhor que se ira. Mostrando que, conquanto Deus não tente ninguém, existem muitas ações na existência que no Velho Testamento são designados como espíritos malignos vindos da parte do Senhor. Existe muita ação que os olhos olham e veem e não conseguem ver manifestação de Deus, porque elas vêm com todas as manifestações e presenças da malignidade. De modo que para um determinado olhar é Satanás, para outro determinado olhar é a ira de Deus que se acendeu. Porque quando é Satanás
a serviço de um juízo maior do que ele próprio consegue trazer. E quando se diz que a ira do Senhor, não é porque o Senhor esteja irado, porque se ele se ira não sobra nada. Mas é porque há algo que se manifesta contra a natureza de Deus, até então em operação prevalente na vida de Davi. E ele se insurge contra isso. Qual era a operação prevalente na vida de Davi até então? Era um coração humilde, cheio de fé, confiante em Deus. Ele escreveu muitos desses salmos que a gente tem, e ele é uma das pessoas psicologicamente mais expostas de toda a Escritura. Não há, de fato, ninguém no Velho Testamento que tenha as vísceras mais expostas do que Davi. Ele fala de si, das suas angústias, dos seus temores, dos seus terrores, das suas infelicidades, das injustiças que se abatiam contra ele, vinham contra ele, das suas buscas de justiça diante de Deus, ao mesmo tempo da sua certeza de ser um ente em estado de flagrante na presença do Senhor, de modo que ele pede para ser sondado, auscultado, ele confessa quem é, ele sabe que não se pode esconder de Deus. Ele é todo debulhado, ele é todo manifesto. Por isso se diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque é um homem que não se esconde de si mesmo, tanto quanto ele consiga se enxergar, ele se manifesta. Ele escreve sobre suas vulnerabilidades, tanto quanto sobre suas esperanças, nessas orações dos Salmos. E a grande marca dele é essa vulnerabilidade para Deus. Uma das grandes marcas dele é crer que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que se Deus era por ele, quem seria contra ele? Uma das grandes marcas é essa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso ele sabia garotinho, novo. Uma das grandes marcas dele era dizer ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Meu coração confia no Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa era a confiança, esse é o espírito. Era essa a essência dele. Ele não era perfeito, mas era quebrantado e tinha humus na alma, as sementes de Deus floresciam nele com facilidade, porque o coração dele tinha umidade e humildade. Aí, de repente, esse homem, na hora que consegue unificar o reino, deixa de ser perseguido, constrói uma casa para si, estabelece-se no seu primeiro conforto, a primeira coisa que ele manda fazer é contar a potência. Me diz qual é a minha potência. Ele nunca tinha pensado em potência. Ele vivia com um grupo de foragidos, como guerrilheiros, de buraco em buraco, de toca em toca, fugindo de monstros, fosse o nosso amigo Saul atrás dele, ou fossem os filisteus. Mas ele vivia nesse espírito, ele vivia nessa situação de fuga. Agora, pela primeira vez, ele tem sossego, e quando ele tem sossego, a primeira coisa que ele quer saber é qual é o tamanho da sua potência. Rapaz, a natureza humana é um negócio terrível. E ele quer saber isso quando ele acha que venceu os remanescentes, aqueles que tinham sobrevivido ao dilúvio. Ele botou fim àquilo que o dilúvio não tinha conseguido acabar. Aí surge no coração aquela prepotência. E ele quer saber qual é o tamanho do seu tacão. Qual é o tamanho do meu cetro. Aí manda levantar o censo
E quando ele manda levantar o censo, olha a sutileza das coisas espirituais. Se diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele, na mesma medida em que ele levantou o censo, porque Satanás o incitou. De um lado é a presença satânica. Ele matou os últimos descendentes dos gigantes. Mas não matou Satanás. Fazendo isso, Satanás cresceu nele, no orgulho dele, na vaidade dele, na soberba dele, na presunção, na prepotência dele. Se liquidei o diabo, liquidei os Benai Elohim, liquidei os remanescentes dos híbridos. Eu matei Golias e agora os meus homens liquidaram os últimos que se tem notícia desse grupo dos refaíns. E na mesma hora o coração dele bateu, ficou taquicárdico. Você, porventura, já praticou alguma coisa contra o espírito da vida e o seu coração na mesma hora ficou taquicárdico? Eu já fiquei taquicárdico, já fibrilei. O coração bate na mesma hora, o meu bate. Quando eu sei que eu disse algo, que eu julguei algo, que eu avaliei algo, o que eu fiz algo, que aconteceu como um Satanás em oposição ao espírito da humildade, do quebrantamento, da simplicidade, o meu coração bate. Aquele susto e eu tento voltar atrás na mesma hora, eu vou farejando o lugar de arrependimento, aonde é que eu me derramo quebrantado. E com Davi, ele mandou levantar o censo e não sentiu nada. Mas quando Joabe, que levantou o censo com muita raiva, que ainda advertiu a Davi, olha, esse negócio não está bonito. Por que você quer saber quantos tem em Israel? Se nós chegamos até aqui sem contar ninguém, sem contabilidade, se a gente chegou aqui chegando, não basta ter chegado aqui, não basta estarmos bem, não basta a segurança, não basta o conforto, não basta a paz obtida. Por que agora tu queres contar? Joabe sentiu que tinha um espírito diferente mudando o coração de Davi. Davi tinha chegado lá de um modo, mas o trono o estava alterando. A mente dele, ele queria agora saber a potência, a capacidade do seu poder. E o general que trabalhava para ele se surgiu, disse, que é isso? A gente não chegou aqui assim. Aí o que acontece? Levantou o censo e falou para Davi, e aqui nos dois textos aparece algo que eu digo aqui com muita regularidade, que a Bíblia não quer ser um livro de detalhamento numérico, porque o resultado do censo aqui em Crônicas 21 é diferente do resultado do censo em 2 Samuel 24. Há um arredondamento em Samuel. Crônicas é mais preciso. Joabe vem e diz a Davi qual era a capacidade. Se olhar em Israel, 1.100.000 homens que puxam da espada, prontos para a guerra. E diz em Judá, 470.000 homens que puxam da espada, prontos para a guerra. Aí você vê aqui em Samuel, 2 Samuel 24, quando ele traz o relatório, ele arredonda tudo, não é? Mostra também a saco cheice. Olha, em Israel tem 500.000, e tem 800.000, e em Judá tem 500.000. Mostrando que a verdade da Bíblia não é numeral, não é? Mas ambos os textos contam a mesma história, um dizendo foi Satanás e outro dizendo a ira do Senhor, mostrando como Satanás
trabalha como servo de uma soberania muito maior em operação no mundo e no universo. Aí olha só, quando o coração de Davi bate com o resultado do censo, ele sente que pecou contra o Senhor, e na mesma hora, por favor, na mesma hora, ele sabe que tem consequências. O cara não adulterou, não matou ninguém, não roubou ninguém, não fez nada grotesco contra ninguém. Ele só mandou levantar o censo para alimentar o que estava surgindo nele, que era um sentimento de onipotência, uma síndrome de Lúcifer. Olha a sutileza, o cara mata os 4 últimos descendentes dos Benai Elohim, dos Nefilins, e surge no coração dele uma síndrome de Lúcifer. Se matei os últimos diabos, aí o diabo vira você. Quando você diz, Satanás foi eliminado da minha vida, provavelmente ele tenha se fundido de tal modo com você que você não tenha nem notado. Como é tudo tão sutil, e como os crentes não notam a sutileza das coisas mais abaladoras dos céus. E aqui nesse caso não foi ele ter adulterado com Batseba, não foi Urias ter morrido, não foi nada disso, foi o que nasceu de potência, de onipotência, de espírito monárquico e imperialista, de domínio, de controle na alma dele. Ele falou, bom, eu não tenho mais que preservar ninguém como eu fiz com Saul, e já eliminei os filisteus e os últimos gigantes, agora o céu é o limite. Mas para isso eu preciso saber o tamanho da minha potência. Aí se diz, era Satanás agindo em Davi, e aí o outro lado da história diz, a ira do Senhor se acendeu contra essa presunção satânica que tomou conta do coração dele. Quando veio o resultado, o coração de Davi bateu, porque então ele discerniu o que o habitava. Ele estava sendo possuído pelo espírito da dominação, do controle. E é sutil. Eu já vivi isso. Eu vivi minha vida toda quebrantado como um Davizinho. Mas houve um momento na minha vida em que eu quis levantar o censo. Eu quis levantar o censo. Eu sei o que Davi experimentou. Eu sei como esse tremor chega. E você sabe que pecou contra o Senhor, não fez nada contra ninguém. É dentro de você que o imperialismo, que o controle, que a dominação, que a vontade de expansão, que a síndrome de Lúcifer se manifesta dentro de você. E aí, quando isso acontece, o Senhor manda o profeta vir até a presença de Davi, o profeta Gade, que chega lá e traz qual é a palavra do Senhor ao Davi. Olha só, qual é a palavra de Deus. Veio Gade a Davi, verso 11 do capítulo 21 de 1 Crônicas. Veio Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres, pelo que fizestes. Ia ter consequência, essa subjetividade ia ter consequências. Não, escolhe o que tu queres. O cara não tinha, como eu já repeti 3 vezes, feito nada exteriormente absurdo. Mas no interior tinha sido o ato mais perverso de Davi. Não fizeram nada fora, mas no coração ele se descolara de Deus terrivelmente. E ele é aquele para quem Deus disse, Deus não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. Foi a primeira coisa que ele aprendeu com Samuel, ainda bem garoto. E esse que vê o coração, agora vem a ele, e ele sabe que ele tinha
transgredido, não fora, mas dentro. A confiança em Deus tinha ido embora e a arrogância tinha se estabelecido. Ninguém tinha notado nada, mas tinha acontecido. Escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome. Pensa em ti, brother. 3 anos de fome. Desempregado, sem poder comer, sem ter de onde tirar nada. São as alternativas dele. São. Escolhe o que tu queres. 3 anos de fome. 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários. Isso. Todo mundo que te odeia vindo sobre ti. No caso dele era gente pra caramba. Tinha o pessoal bom. Né? Ele tinha muita gente treinada para vir sobre ele. Ou a espada dos teus inimigos te alcance. Ou ainda, que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar àquele que me enviou. Isso não é moleza não é, brother? Caraca. Escolhe o que tu queres. Olha a 3 anos de fome, Olha ou 3 meses sendo acossado pelos adversários e suas espadas te alcançando, te ferindo, ou que por 3 dias a espada do Senhor, a peste, um coronavírus 7.200, massacrante, venha durante 3 dias, dizime a população em cada território de Israel. Escolhe o que tu queres. que você Aí quer? Davi disse no verso 13, disse a Gade, o profeta, estou em grande angústia. Você já pensou o que é isso? Nada aconteceu do lado de fora, brother. Nada. É tudo no interior e olha a consequência de como o que você imagina no coração pode trazer de consequências para um país inteiro, para uma coletividade enorme. Por isso aqueles que governam precisam ver o que pensam, o que imaginam, o que desejam e o que querem. Porque tudo tem consequências. Estou em grande angústia, disse Davi, e respondeu, caia eu, pois, nas mãos do Senhor. O que é cair nas mãos do Senhor nessas opções? É cair nas mãos do anjo do Senhor e na peste na terra, na destruição que vem do invisível e que, portanto, vinha de Deus, mas seria manifesta como peste, como vírus, como praga, como bactéria, como destruição fenomenológica, que aqui está associada à mensagem da soberania de Deus a ele, mas devastadora sobre todo o território de Israel. Em todos os casos, o povo de Israel vai sofrer. Fome é para toda a nação. 3 anos de fome. 3 meses de ataque dos inimigos, de todos os lados, é sobre o povo. Ou então 3 dias de peste com a mão do anjo do Senhor solta, distribuindo a pestilência, da choupana ao palácio. E aí Davi diz, eu estou angustiado, mas caia eu nas mãos do Senhor. Eu quero a peste, eu quero o anjo, eu quero a indesignabilidade do inimigo. Caia eu nas mãos do Senhor. Disso que está para além do controle humano, que não é fome, que não é guerra, caia eu nas mãos do Senhor. Mas, porque são grandes e muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Isso. Aí, esse cara diz, não, Deus me livre de qualquer que seja a pestilência ou a ação perversa que venha da parte dos homens. Caia eu nas mãos da indesignabilidade. Caia eu nas mãos do Senhor.
porque são muitas as suas misericórdias. Ele pode mudar de ideia, ele pode me ver arrebentado, ele pode ter compaixão, ele pode ouvir a oração, ele pode se arrepender, usando uma expressão do Velho Testamento, ele pode mudar o coração dele para comigo, como um pai muda o coração para com um filho quebrantado. Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas, eu gosto dessa expressão superlativa, são muitíssimas. O cara já chegou beijando Deus no lugar certo, né? São muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Então enviou o Senhor a peste a Israel. E aí caíram de Israel 70.000 homens. Nossa. Aí enviou o Senhor o anjo a Jerusalém para a destruir. Olhou o Senhor, que tem misericórdias muitíssimas. Olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retira a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Aí Davi foi lá, é uma outra história, ele compra essa eira para oferecer um sacrifício de gratidão pela misericórdia de Deus, era o que ele tinha ao alcance, era responder à misericórdia de Deus, responder ao fato de que no dia mau Deus o poupou, e poupou o resto do povo, e poupou Jerusalém com gratidão. E expressando isso no lugar onde ele vira Deus segurar a mão do anjo, a espada do anjo serem contidas pela palavra do Deus que disse basta. Eu me arrependo do mal, eu estou condoído de todas as dores da minha compaixão e da minha misericórdia, basta. Caia eu nas mãos do Senhor. Eu já fiz essa oração muitas vezes. Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas salve-me, Deus, das mãos dos homens e dos meus inimigos. Amém. E continuarei a fazer essa oração pedindo a Deus que me dê vigilância interior para que o meu coração não peque contra ele. Como diz o próprio Davi: Senhor, salva-nos da soberba e então seremos livres de grande transgressão. A soberba, meu amigo, que acomete o coração frequentemente de gente que do ponto de vista exterior não fez nada, mas no interior está toda apodrecida, tomada pela metástase de Lúcifer. Se você não é um filho bastardo, mas se você é um filho da misericórdia, a misericórdia vai te visitar como juízo. E tomar a Deus que seja logo, para que você não passe muito tempo se corrompendo, como eu vejo alguns que não se acordaram em tempo e já estão há anos fazendo mal ao povo, trazendo morte, destruição, espada, ódio, raiva, juízo, e eles não enxergam nunca, o coração não lhes bate nunca, não se acordam nunca, não se ativam na consciência jamais, e vão fazendo mal a si mesmos e a outros, destruindo e sendo destruídos, enganando e sendo enganados, e não acordam nunca. Caia eu nas mãos do Senhor e que Ele me acorde hoje, que Ele me ilumine agora, para que eu não perca tempo na maldade e não me torne empedernido, achando que porque eu não faço nada para o lado de fora, eu não estou produzindo iras no céu, na terra, no universo, no mundo, nos fenômenos, contra a minha própria vida. Senhor Jesus, permite que a palavra de hoje, igual a de ontem, nos acorde, nos
Amém. Traga a consciência, nos ajude a entender que os grandes privilégios da tua presença implicam nas grandes consequências da tua santidade na nossa vida. Que quanto mais próximos da luz, mais próximos do fogo consumidor. Quanto mais próximos e quanto mais invocamos o teu nome, mais teremos que viver com as consequências de assim o fazermos. E ajuda-nos a entendermos que isso pode entrar no nosso coração, mesmo quando ninguém vê nada nas práticas da nossa vida. A gente pode produzir abominações interiores. Os nossos pensamentos, sentimentos, intenções, projetos, ideologias, afãs, arrogâncias, soberbas malignas. Por favor, ilumina-nos, ajuda-nos a compreender. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém e amém.